Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu trago aqui para vocês mais uma lista de câmeras de ação que valem muito a pena você estar comprando e que eu separei aqui nessa lista para mostrar para vocês. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo meu outro vídeo que já deu 16 mil visualizações, um vídeo que eu não tinha feito anteriormente no canal e mesmo assim deu um feedback muito bom, indicando câmeras de ação de entrada, e várias pessoas me pediram, algumas até me chamaram no Instagram para poder fazer vídeo indicando câmeras de ação que estão entre as melhores do mercado, para quem realmente quer investir pesado em um kit de gravação, em um equipamento, para trazer uma excelente qualidade, e por isso que eu estou aqui para recomendar para vocês. E lembrando que eu não vou trazer uma ordem específica de qual é melhor, qual é pior, porque tudo depende do gosto das pessoas e do dinheiro que você tem, e o custo-benefício para cada um é relativo. Então eu separei aqui algumas opções, eu posso até estar numerando elas, mas não é um top 5, não é do pior para o melhor ou vice-versa, e nem do mais caro para o mais barato. Porém eu separei aqui uma relação de preços para você poder ter uma variedade de opções para estar escolhendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira opção aqui que eu separei, que é uma opção para quem não quer realmente ter como errar. A pessoa que está disposta a investir o máximo de valor necessário para trazer o conteúdo mais profissional em questão de qualidade e não está se preocupando muito com a questão de fazer várias escolhas. Querem algo certo, algo garantido e sem se preocupar. A opção que eu selecionei aqui para vocês é a GoPro Hero 10. A gente já tem até mesmo o GoPro Hero 11 ou Hero 12, mas uma opção que vale muito a pena e que não é tão cara assim é a GoPro Hero 10. Ela é um modelo que você encontra aí na faixa dos 1.700 a 2.200, pelo menos as minhas pesquisas para fazer esse vídeo. Os preços são relacionados à data que eu estou pesquisando agora, então pode variar dependendo de quando você estiver assistindo. Mas eu encontrei nessa média de 1.700 a 2.200 e é uma câmera de ação muito boa. Ela consegue fazer vídeos de até 5.3K de resolução a 60 fps, que é um pouco maior do que o 4K e já tira um pouco aquele efeito de imagem mais digitalizada, né, que as câmeras de ação que gravam em 4K costumam ter. Outra coisa legal é que ela trouxe um chip cada vez mais melhorado, então a GoPro incluiu o seu chip GP2, que nada mais é do que o chip responsável por processar todas as informações do vídeo para trazer uma qualidade muito boa. Então, além dela conseguir trazer essa resolução de 5.3K a 60 fps, é estabilizado juntamente com o HyperSmooth 4.0, que inclusive é a versão bem melhorada aí da estabilização dessa câmera, principalmente porque ela vai pegar ali, vai usar a inteligência artificial, o reconhecimento do chip, para tentar nivelar a imagem de acordo com o horizonte, entendeu? Então, por exemplo, ela vai pegar ali o horizonte e vai tentar estabilizar a imagem ainda mais, conseguindo manter aí o nível de estabilização e não ficando aquela imagem inclinada ou até mesmo distorcida por causa da falta deste recurso. Então é algo muito bom que vai ajudar ainda mais você a melhorar a estabilização dos seus vídeos, e no caso de esportes extremos, onde ela vai vibrar demais, vai balançar muito, essa câmera ela consegue estabilizar. Outra coisa é que ela conta até mesmo com recursos de gravação manual para você que quer ter um controle mais profissional da sua gravação. Ele também tem diversos modos de gravação, sendo eles principalmente o Hyperlapse, e ela também tem um modo de Time-Lapse, então tem dois tipos de modos de gravação, além de alguns outros que, se eu for mostrar nesse vídeo, é muita coisa, né? Então eu posso colocar uma listinha de especificações do lado aí para vocês terem uma ideia, mas eu tô resumindo porque são muitas informações, tá bom? E a GoPro, ela conta com um dos melhores ângulos de visão do mercado, então por isso que vale muito a pena caso você prioriza num equipamento de excelente qualidade. Outra coisa legal que não tem relação em si só com o produto, mas é algo geral, é que a GoPro, por ter um nome muito forte, por ser as câmeras de ações consideradas as melhores do mercado, ela acaba tendo maior suporte a recursos e a acessórios adicionais, cara. Então tudo que você procurar para qualquer situação de vídeo, você vai encontrar algum acessório adaptado para a GoPro que vai funcionar perfeitamente. Então agora vamos para a segunda opção que eu separei aqui para este vídeo, pessoal, que é a DJI Osmo Action, principalmente a sua primeira versão, que hoje você consegue encontrar a preço de até mesmo outras câmeras de ações mais genéricas, por assim dizer, né, pessoal? Então você encontra ela na faixa aí dos R$1.400 a R$1.600, um pouquinho menos que a Hero 10, e ela consegue entregar também muitos recursos.
porém vale lembrar que já são um pouquinho mais inferiores, como no caso da gravação dela, que é apenas até no máximo 4K 60 fps, mas a DJI ela costuma ter uma qualidade que equivale à GoPro, pelo menos as gerações em que ela compete, tá bom? Então, se você quer uma alternativa ao GoPro um pouquinho mais barata, mas que ainda assim consegue ter uma excelente qualidade de vídeo e de áudio, com certeza a DJI Osmo Action vai ser uma excelente opção para você. Entendeu, pessoal? Então, ela traz praticamente todos esses recursos, todos não, né? Mas a maior parte dos recursos que a Hero 10 traz. Ela tem o seu nível de estabilização também, que é muito bom. Ela tem também recursos adicionais, como time-lapse, hyperlapse e até alguns outros. Ela tem qualidade de foto muito boa. Além disso, ela já conta com a telinha dupla, uma na frente e uma atrás, para que você possa gravar e conseguir se monitorar para ver se o enquadramento está funcionando legal, se você está conseguindo ver aí todas as informações e até mesmo capturar elas na sua gravação, principalmente para quem grava vlogs nesse tipo de situação. É realmente muito bom. Ela faz até mesmo diversas fotos com excelente qualidade, porém ela traz um output aí de resolução de 12 megapixels, que é mais ou menos a mesma resolução que celulares conseguem trazer. Então assim, ela tem especificações não tão topadas quanto a Hero 10, até porque a questão de preço e o lançamento. Já tem versões melhores da DJI Osmo Action também, porém elas são realmente muito mais caras. Eu queria procurar câmeras aí, eu separei nesse vídeo câmeras que são sim algumas das melhores do mercado, mas que não são exatamente as mais caras e as melhores. Senão você pode simplesmente jogar lá qual que é a última GoPro, qual que é a última DJI Osmo Action, e você vai encontrar a versão mais atualizada, com mais recursos. Então, tudo depende de quanto você está querendo investir. Eu separei opções aí que já estão um pouquinho mais de tempo, que são recentes ainda e que valem muito a pena, principalmente pela faixa de preço que elas valem, né? Não é qualquer um que consegue dar aí praticamente R$2.000, R$2.500, R$3.000 numa câmerazinha de ação, não é verdade? Mas então vamos lá para a terceira opção. A terceira opção que eu separei aqui para vocês é a DJI Osmo Pocket. Ela é uma câmerazinha um pouquinho diferente, não é exatamente uma câmera de ação, porque é como se ela fosse um bastãozinho assim, eu vou colocar imagens e vídeos para mostrar para vocês, mas é como se tivesse um bastão de suporte para você gravar, e ela também tem a câmerazinha na ponta. E o que é legal da DJI Osmo Pocket é que ela é uma câmera mais dedicada para quem quer gravar vlogs. Ela tem uma performance, inclusive, até mesmo melhor do que algumas dessas câmeras que eu citei para vocês, quando o assunto é baixa luz, e ela traz uma qualidade um pouquinho mais cinematográfica por causa aí do sensor dela ser maior. Mas tudo depende de qual a versão que você está comparando, né? Se você for comprar os últimos lançamentos das GoPros e das Osmo Action, você vai realmente ter sensores melhores do que a Osmo Pocket em si, porque ela também tem versões mais atualizadas. Mas o que eu quero dizer é que, pelo preço que ela traz, você consegue gravar vídeos com uma das melhores estabilizações do mercado, até melhor que algumas câmeras de ação dessa mesma faixa de preço, tá? Porque ela é feita para isso, para usar para vlogs, e ela tem ali uma telinha que você pode monitorar na frente. Ela tem alguns botões auxiliares, e em questão de qualidade ela é como se fosse uma Osmo Action, porém mudando aí que ela é agora como se fosse um bastãozinho para você poder fazer os seus vlogs, entendeu? Então, em resumo, ela também vai entregar uma resolução de 4K até 60 fps com excelente estabilização. Você não vai precisar de gimbal nem de nenhum recurso adicional. Ela talvez só leva a desvantagem de que você não vai conseguir adaptar em muitos suportes e em muitos apoios. E se você quer gravar vídeos POV ou vídeos que você necessita de uma câmerazinha menorzinha, ela não vai funcionar muito bem. Por isso que ela é uma opção mais indicada para quem só vai gravar vlogs mesmo, tá, pessoal? Tem algumas outras situações que ela vai ser versátil, mas normalmente ela acaba sendo boa mesmo para gravação de vlogs. Então, se você vai somente utilizar essas câmeras para gravar seus vlogzinhos, então compensa muito você também considerar a Osmo Pocket. E depois, pessoal, a gente tem aqui também a opção da SJ-Cam, SJ10 Pro ou até mesmo SJ10X. Tá bom, mas esse modelo que eu separei para esse vídeo é SJ10 Pro, que é o modelo mais topado dessa geração da SJ-Cam. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma indicação também da SJ-Cam, mas porém o outro lado da moeda, que é a opção mais barata que você investe, e aqui não, é a opção uma das melhores que você consegue comprar. Que nem eu falei, todas essas câmeras desse vídeo já têm versões melhores delas no mercado, porém eu separei opções que são mais baratas, um pouquinho mais antigas, mas que vai entregar uma excelente qualidade.
Essa você encontra aí na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.300 na internet. Se você quiser importar, pode ser que você encontre preços melhores, mas esse vídeo, como já está sendo gravado com remessa totalmente implementado, praticamente inviabilizou a importação. Então essa câmera você vai pagar uma taxa muito absurda. Ela é uma das opções mais baratas, girando em torno dos R$ 1.000, mas não se engane, ela tem uma excelente qualidade de gravação. Ela tem uma ótima estabilização e grava vídeos até 4K a 60 fps, e todas essas câmeras já gravam 4K verdadeiro, tá? Não se engane com as câmerazinhas de entrada que diz que grava 4K, mas é aquele 4K interpolado, esticado, que não vai trazer mais definição, tá? Então essas trazem 4K real, que vai trazer uma excelente qualidade de gravação. Ela tem um bom desempenho em baixa luz se comparado aos modelos mais básicos de entrada, talvez não tanto quanto outros modelos superiores que eu coloquei aqui nessa lista, mas pela relação de custo-benefício, ela é uma câmera sólida e que vai te dar um excelente desempenho, uma excelente qualidade. Outro ponto bem legal é que ela é uma das câmerazinhas mais baratas que já entregam aí tela frontal e tela traseira, que realmente é útil, que realmente é bom de se utilizar. E ela também tem suporte a microfone externo, então se você prioriza a qualidade, com certeza vai valer a pena você investir no microfone externo e utilizar, principalmente para quem faz motovlogs. Cara, isso daí é um recurso primordial, porque às vezes a pessoa tem que fazer uma gambiarra de botar o microfone no bolso e o outro na câmerazinha, ou até mesmo pegar um celular adicional e fazer essa gambiarra toda para conseguir ter uma boa qualidade de áudio, porque senão ninguém vai conseguir ouvir no vídeo, né? Então, para motovlog, o microfone externo acaba sendo a opção primordial. Vale lembrar que áudio, principalmente no YouTube, é praticamente tão importante quanto o vídeo em si. Então, se você quer uma câmera que vai entregar ótima qualidade de áudio, que vai permitir você utilizar microfone externo, ela também é uma das opções mais custo-benefício que já trazem esse suporte para você poder fazer adaptação e gravar seus vídeos, seus motovlogs ou qualquer outro tipo de coisa com excelente qualidade. Você não precisa fazer a gambiarra de colocar o microfone no celular, puxar o fio aqui, ou até mesmo comprar um microfone wireless. Você não tem muito que se preocupar com isso. Você pluga direto na câmera e faz os seus vídeos. Para vlog, inclusive, é um recurso muito bom, que você coloca ali do lado no suporte, né? Então você vai gravar seus vlogs assim e vai estar ali pegando uma excelente qualidade de áudio também. Então, eu separei esse destaque principal para vocês, porque em outros recursos, estabilização, 4K 60 fps, a gente já se espera mesmo dessas câmeras, então eu destaquei alguns recursos. Ela só traz uma desvantagem que talvez seja desvantagem para algumas pessoas, para outras não, que é o fato de que ela só suporta cartão de memória até 128 GB, o que não é ruim, nem de longe, mas se você vai gravar muitos vídeos durante uma viagem, se você pega viagens e grava muita coisa mesmo, principalmente na maior resolução, você vai ser impactado por isso. Pode ser que ela falte aí memória caso você grave um evento muito grande, uma viagem muito grande. Então, isso também é importante você se atentar, porque tem câmeras aqui desse vídeo que aguentam até 256, que aí já dá bastante folga para você poder gravar muitos vídeos. E eu vou falar a verdade, eu já enchi cartão de memória de 128 GB em uma viagem só, entendeu? Por isso que vale a pena você se atentar, caso você vai levar para viagens muito longas, tá bom? E então, pessoal, no geral, é este o vídeo que eu separei aqui para vocês, uma excelente dica de opções de câmeras mais topadas para quem realmente quer investir na melhor qualidade possível, e no geral é isso que eu trago aqui para vocês. Eu espero que você goste. Se você comprou alguma dessas opções nesse vídeo, comente aí a sua opinião também para outras pessoas saberem, né? E se eu deixar links de compra, eu coloco geralmente no comentário fixado, então vale a pena você estar dando uma conferida, que inclusive aí pode conter links de afiliado, então assim, em certas situações eu coloco e aí o pessoal consegue me ajudar, eu consigo trazer produtos para fazer review, né? Quem sabe eu invisto numa câmerazinha de ação só para gravar aqui para vocês, né, pessoal? Mas então é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima, pessoal. Fui!